parecer loucura, mas nesse vídeo aqui eu vou falar por que eu parei de fazer qualquer tipo de análise técnica, análise grafista, para analisar uma empresa na Bolsa de Valores. Olá, eu me chamo Douglas Gomes, bem-vindo novamente ao meu canal. O canal que ensina você a avaliar empresas na prática e também a reduzir os riscos. Muitas pessoas acham que é loucura que eu não utilizo nenhum tipo de gráfico quando eu vou verificar um ponto de entrada, quando eu quero entrar, quando eu quero investir em uma empresa. Mas tem alguns motivos bem específicos do porquê isso e eu também vou explicar para vocês do porquê é tão mais favorável para mim, pelo menos, utilizar uma análise fundamentalista e esquecer a análise grafista. Como primeiro ponto aqui é a ansiedade. Isso que eu nem utilizava day trade, eu fazia swing trade, que é mais operações de dias, semanas, que podem durar ali um pouco mais de meses. E mesmo assim eu acabava tendo ansiedade. Mas por que será que eu tinha ansiedade? É porque eu ficava toda vez olhando os gráficos, traçando as linhas, fazendo todas as análises técnicas para tentar encontrar o ponto certo de entrada, quando que eu deveria colocar meu stop corretamente para que eu não perdesse meu dinheiro para diminuição de risco, mas o principal era ficar olhando os gráficos para ter certeza que eu não ia perder uma grande oportunidade dentro da Bolsa de Valores. E por que isso aumentou tanto a minha ansiedade? Porque meu ganha-pão não vinha diretamente da Bolsa de Valores, o meu ganha-pão vinha do meu trabalho dia a dia e eu simplesmente investia o que sobrava no final do mês para poder render na Bolsa de Valores. Sendo assim, eu estava perdendo muito tempo dentro da Bolsa de Valores e quando eu ia para, por exemplo, reuniões dentro da empresa, onde eu não poderia acessar home broker, eu não poderia ver gráficos, eu não poderia ver notícias, não poderia ver nada sobre o mercado financeiro dentro daquela reunião e o meu foco devia ser 100% na operação da empresa, a minha ansiedade aumentava e a qualidade do meu trabalho na empresa também, no caso, reduzia. Devido a isso, eu coloquei a ansiedade como um dos meus primeiros pontos de por que eu parei de utilizar qualquer tipo de análise técnica. Aliás, comenta aqui embaixo se você também tem ansiedade, o que você faz para poder reduzir a sua ansiedade no dia a dia. Segundo ponto é a perda de foco. Eu tentava ser multitarefas, ou seja, na mesma hora que eu tentava trabalhar em um projeto, eu tentava olhar o home broker para verificar se não tinha pontos de entrada. O grande problema disso é que pessoas, qualquer tipo de pessoas, não são multitarefas. E até tem um estudo da Associação de Psicologia Americana, que estou deixando o link aqui embaixo, que mostra que se você for fazer multitarefas, você vai reduzir em até 40% a efetividade do seu trabalho. Devido a isso, eu comecei a utilizar outros tipos de técnica. Depois que eu parei de utilizar análise técnica e tentei focar mais no meu trabalho, eu comecei a utilizar outros tipos de técnicas para voltar a ter foco no que realmente importa. Um desses exemplos é a técnica Pomodoro para você aumentar a sua produtividade quando você vai fazer o seu trabalho. Se você se interessou nisso, eu vou colocar um link aqui embaixo também dessa técnica Pomodoro para você aumentar a sua produtividade do dia a dia. Aliás, se você já aprendeu alguma coisa com esse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no meu canal para que o YouTube recomende meus próximos conteúdos para você. E em terceiro ponto é a lucratividade. Então eu trago aqui aquele estudo da FGV, que é bem polêmico, e eu acredito que você conheça, que mostra que a maioria dos day traders não tem uma lucratividade alta. Aqui eu não quero falar nenhuma questão de discussão, se você concorda ou se você não concorda, mas essa é a minha visão. Na minha visão se eu focasse muito mais no meu trabalho no dia a dia, eu conseguiria ter uma produtividade melhor e também um salário melhor. Assim eu conseguiria ter mais dinheiro para que eu possa investir dentro de ações, dentro dos meus investimentos, para poder retornar no futuro. Muito melhor do que eu ficar despendendo o dia inteiro na frente do computador vendo gráficos. E quando eu comecei a verificar isso, eu comecei a mudar mais o meu pensamento para análise fundamentalista. O que realmente fez a motivação para que eu trocasse 100% o meu tipo de investimento foi quando eu comecei a estudar aqui nos Estados Unidos, no mestrado, onde praticamente 100% de qualquer tipo de aula de finanças e investimento você vai tocar 100% em fundamentalista. Estudar análise fundamentalista e você saber fazer uma análise muito bem feita, você fazer um fluxo de caixa descontado muito bem feito e saber tudo como funcionam os múltiplos, eles vão trazer muito mais vantagens para você do que simplesmente você verificar os gráficos. Por que eu digo isso? Como por exemplo, hoje, como primeiro ponto, hoje eu trabalho na área estratégica de uma multinacional.
quando eu vou fazer várias análises fundamentalistas de um setor, e nesse caso eu verifico o setor onde a empresa que eu trabalho também trabalha, eu consigo verificar também como estão os concorrentes do mercado, eu consigo entender mais as concorrentes a fundo, eu consigo verificar quais são os projetos que eu consigo fazer, ou que eu consigo avançar dentro da empresa, que vai trazer mais valor para o investidor. Então, a análise fundamentalista casa muito bem com o que eu trabalho hoje em dia, com o cargo que eu trabalho. E sabendo essas informações eu vou conseguir ter mais sucesso na onde eu estou trabalhando. Como segundo ponto, como anteriormente eu falei que eu tinha perda de foco, agora eu não tenho mais. Eu faço os meus estudos fora da hora de trabalho, eu verifico quais são as empresas que eu posso investir, quais as empresas que são mais interessantes, eu faço os aportes financeiros, isso dura mais ou menos uns 5 minutos no máximo por semana, e eu praticamente esqueço. Eu vou focar no que realmente eu sou bom. Eu vou focar no trabalho do meu dia a dia e assim eu consigo desempenhar muito bem a função minha. E se eu estudei muito bem fundamentalmente as empresas, eu também sei que meus investimentos estão muito bons. E como terceiro ponto do porquê eu troquei praticamente 100% para uma análise mais de fundamentos do que para uma análise mais de gráfica, é como eu falei anteriormente, a maioria das universidades estrangeiras focam praticamente 100% dos ensinos de finanças e investimento na parte fundamentalista. E eu queria aproveitar esse conhecimento que eu tenho aqui fora e se eu não utilizar, praticamente eu vou jogar esse conhecimento para o lixo. Por isso que eu foquei muito e estudei muito nesse tipo de análise. E aliás, muitas pessoas, quando eu faço as minhas análises, perguntam para mim quais materiais de estudo que eu estudei, ou quais livros que eu posso recomendar. Como eu disse, aqui eu estudei na academia esse tipo de análise. Isso aqui eu trouxe simplesmente que eu deixo aqui para eu sempre consultar. Isso aqui foi simplesmente 2 aulas que eu utilizei na parte de análise de empresas e estratégia. Tem mais outro desse tamanho aqui, especificamente na parte de economia e de finanças. Então o estudo de uma análise fundamentalista ele não para e ele sempre continua, ele sempre evolui. Mas se você quiser começar na análise fundamentalista, você não se preocupa em precisar esse tanto de livro aqui. Eu vou colocar um link aqui embaixo de um outro livro que eu acredito que seja muito bom para você que também está interessado em conhecer mais ou menos como funciona a fundo esse tipo de análise. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e até a próxima.